Bom dia, gente. Acredito que a imensa maioria aqui sejam dos alunos inscritos nos dois componentes, nas duas atividades, Seminário de Educação e Sociedade 1 e Seminário de Educação e Sociedade 2. Então, me conhecem, né? Se tiver gente de fora que tenha visto a divulgação, né, feita pelo Rogério, pessoal do Pedro II e do laboratório. Meu nome é Marcelo Santiago Berriel, sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente também coordenador do curso de História, né? Essa é uma atividade que fica a cargo da coordenação de curso. Na verdade, são dois componentes curriculares obrigatórios, que não são em formato de disciplina, são em formato de evento. Então, para cumprir esse requisito, né, como ele é um componente curricular que depende da coordenação, eu convidei o Rogério, né, que é meu amigo já de longa data, desde o tempo que eu trabalhei no Colégio Pedro II, e ele teve essa ideia de fazer a mesa redonda, chamou o Leonardo e o Carlos Eduardo. Eu também já conhecia previamente o Leonardo, estou conhecendo o Carlos Eduardo agora, pelo menos não lembro de antes ter esbarrado em algum outro evento, alguma outra coisa. E, enfim, eu gostei da ideia. Essa ideia, inclusive, gerou uma atividade para o PIBID, porque eu também sou coordenador de área do PIBID de História, lá no campus de Nova Iguaçu, e a gente vai ter uma atividade presencial do PIBID, a gente pode falar dela até no final, enfim, reforçar o convite, porque ela é obrigatória para os bolsistas do PIBID, mas vai estar aberta, vai ser uma palestra presencial do Rogério, com um tema muito correlato a esse também, tá? Então, em primeiro lugar, né, deixa eu só falar aqui o nome da mesa redonda. Sebastião Forre, assim, Rogério? Fourré, né? Forre, tá, beleza. Sebastião Forre e a Coné, quando a escola oficina educa para a dignidade humana, né? O Carlos Eduardo, né, Oliva Rego, também professor do Colégio Pedro II, Leonardo Leônidas de Brito, também professor do Colégio Pedro II, e o Rogério Cunha de Castro, professor do Colégio Pedro II. Todos eles fazem parte, né, do laboratório de educação para os direitos humanos, né? E se quiser falar a sigla aí, Roberto, que aqui Rogério, porque aqui é o LAED, né? É o LAED, o Laboratório de Educação e Direitos Humanos. Educação e Direitos Humanos, e também todos fazem parte do mestrado lá, né? Mestrado Mestrado Profissional em Educação profissional, Profissional. educação profissional. A gente também tem na Rural, mas é o Prof. História, né? O de vocês é específico para educação profissional. Então, alguns alunos já conhecem o Prof. História, mas acredito que podem não saber direito como é que funciona esse específico da educação né, de ensino médio, técnico, tecnológico. E aí, se você quiser depois falar um pouco disso também, né, e divulgar, né, o programa de mestrado de vocês, eu Acho acho que o Léo interessante que muita gente não sabe, pode falar. inclusive. Muita gente não sabe que existe, e muita gente não sabe que existe, inclusive, um curso de graduação de História do Colégio Pedro II, né? Eu acho interessante vocês falarem. Tá? Então, eu agradeço a ideia, né? Vocês aceitarem o convite, terem a ideia de fazer a mesa redonda, né? Embora eu seja medievalista, um professor de História Medieval, o Rogério, como me conhece já de longa data, do tempo que eu trabalhei no Pedro II, ele sabe que eu guardo um interesse pessoal em coisas sobre educação anarquista e anarquismo de uma forma geral, e eu sempre tenho uma satisfação muito grande em abrir, né, as portas e promover atividades, embora não seja meu objeto de pesquisa nem nada do tipo, mas pelos meus motivos pessoais eu gosto de abrir, né, debate e a exposição de temas voltados à educação e anarquismo, tá? Então, agradeço a presença de todos aqui, né? Os alunos, de certa forma, são obrigados, mas eu agradeço a presença assim mesmo. E se tiver alguém aqui que veio pela divulgação pelo link, agradeço o interesse pela essa atividade, tá? Mas como se trata de uma atividade, né, curricular, a gente não está dando certificado, né, porque os alunos são obrigados, eles vão ter uma lista de presença. Se tiver alguém aqui de fora, né, creio que esteja pelo conhecimento, né? Porque a gente não está fazendo nenhuma confecção de certificados, tá? Um último aviso, antes de passar a palavra para eles, é sobre a lista de presença.
Depois de falar dos três, eu vou botar um link aqui no chat de um documento do Google Docs para que vocês preencham, tá? Então, ele vai estar separado, já, inclusive, pelas atividades. Quem está inscrito em seminário 1 vai colocar, escrever seu nome abaixo do nome, né? Ou seja, eu coloquei o número de matrícula, o nome, é só escrever abaixo, né? Já que não tem como assinar, né, a caneta, escreve embaixo para eu saber que está presente, ok? E quem está inscrito em seminário 2, vai fazer isso, a parte específica do seminário 2. A matrícula e o nome já está lá, é só escrever embaixo, repetir o nome embaixo, que considero que de uma lista de presença. Mas eu só vou liberar, só vou colocar essa lista depois da fala, depois da terceira fala, antes de começar a parte das perguntas. Tá bom, gente? Então, acredito que é isso. Vou passar a palavra, então, para o Leonardo, que ele vai ser o primeiro. Depois, a fala vai ficar com o Rogério e, encerrando, o Carlos Eduardo. Tá? Então, eu vou fechar o meu microfone, eu vou deixar a minha câmera aberta, vocês sabem que eu ainda estou por aqui. Se qualquer coisa eu fechar a minha câmera, é porque a gente sabe, né? Enfim, eu estou em casa, e a gente que, desde a época de pandemia, a gente se acostumou a esse tipo de atividade, então, filho em casa, rotina, né? Dia de semana de manhã, então, se eu fechar a câmera por algum motivo, né? Alguém que entrou aqui, alguma coisa assim, mas eu estou por aqui, não vou sair, ok? Agradeço mais uma vez e passo a palavra para o Leonardo. Me permite só antes do nosso querido amigo Leonardo começar a sua apresentação, só destacar aqui a participação do nosso coordenador lá do Prof. PT, do Pedro II, professor Giovanni Almeida, está aqui conosco aqui nessa manhã. Já dá boas-vindas a todos e todas e ao nosso querido amigo Giovanni. Desculpa, Léo, a palavra é sua, perdão. Tranquilo, tranquilo. Sem problema, gente. Bom dia. Eu que agradeço o convite, a possibilidade de falar e a alegria de falar aí com o amigo Marcelo Berriel. A gente comentava aí antes de a gente começar a gravação. Aliás, começou a gravação? Começou, né? Que a gente não se vê presencialmente há muito tempo, né? Enfim, mas de fato, a gente tem essas iniciativas, essas ferramentas facilitam muito o nosso contato, né? A divulgação. Eu já também tomei a liberdade aqui de pegar o link aqui e compartilhar com algumas pessoas que eu conheço, inclusive com a coordenação nacional lá do programa, que eu, Rogério, Carlos e a Giovanni fazemos parte, né, que é o programa de pós-graduação em educação profissional, até para brincar com eles, para dizer que a gente não é apenas um rostinho bonito, né? A gente também trabalha, estuda e pesquisa muito. Aliás, saudar aí a iniciativa de vocês do LAED, que vem aí fazendo uma pesquisa, enfim, vem trabalhando num campo muito inovador, que é o campo dos direitos humanos, e relacionando a concepção de direitos humanos, né, às teses anarquistas, né, que não são, digamos assim, historicamente novas, né, tem pelo menos aí 150 anos, mas toda vez que a gente fala sobre direitos humanos, a gente remete e remonta à agenda liberal, né, à agenda que se convencionou chamar, né, dos direitos do homem e do cidadão, lá desde a época da Revolução Francesa, e depois a Declaração dos Direitos Humanos, né, de 1948, no pós-Segunda Guerra Mundial, como se direitos humanos fosse uma invenção liberal, né, uma invenção da universalidade liberal e iluminista lá do século XVIII, quando, na verdade, quando a gente fala em direitos humanos, né, a gente está falando de teses e a gente está falando de premissas, de pressupostos éticos, políticos, né, que as correntes socialistas no século XIX já defendiam, né, em especial a corrente libertária. Mas, enfim, só para situar historicamente do que a gente está falando, né, o Rogério, o Marcelo, o Carlos me convidaram aqui para falar sobre a colmeia, que é uma experiência pedagógica ocorrida na França no início do século XX, né, que não é um raio em céu azul, não é algo isolado, mas faz parte de um movimento, né, pelas escolas modernas, por uma pedagogia libertária que surge exatamente no contexto da Associação Internacional dos Trabalhadores no final do século XIX. Né? Certamente até um tanto quanto difícil falar muitas vezes, porque os nossos alunos, sejam da pedagogia, sejam da história ou de outras áreas das ciências humanas, né, ouvem muito e falam muito da pedagogia histórico-crítica e das contribuições do campo marxista, mas as contribuições do campo libertário, né,
as contribuições do campo anarquista são sempre obliteradas, ou de maneira deliberada, ou por ausência de um devido rigor científico, né, histórico, né, da historicidade dessas experiências, da historicidade dessas ideias. Eu acho que também, em grande medida, falar dessas experiências pedagógicas é falar também a historicidade dessas ideias pedagógicas no campo libertário, né? Então, tomar a liberdade aqui de começar a compartilhar uma apresentação, eu sempre faço quando eu falo quando eu falo sobre as escolas libertárias, né? Que é para falar exatamente isso, né? Quando a gente fala sobre a colmeia, quando a gente fala sobre a experiência do Sebastião Forret, né? E essa experiência na França, a gente está falando de um movimento, né? E é um movimento que nasce exatamente de uma preocupação política dos trabalhadores intelectuais, intelectuais trabalhadores, organizados, né, no contexto da Associação Internacional dos Trabalhadores, que surge, né, ou a chamada AIT, ou mais conhecida como Primeira Internacional, e que surge exatamente ali na segunda metade do século XIX, mais exatamente em 1864. Né? Essas ideias, elas não surgem num gabinete na universidade, ou são resultado ou produto de algum brilhante intelectual, né? Mas é de um esforço coletivo. De um esforço coletivo que, obviamente, né, esse esforço coletivo produziu algumas lideranças de destaque, algumas lideranças importantes, mas partindo da premissa, do pressuposto ético-político, né, do socialismo libertário, toda a construção das ideias é uma construção, toda a construção material e da construção das ideias é uma construção coletiva. Então, assim, nessa construção coletiva, né, quando os trabalhadores estão no contexto dos congressos da Associação Internacional dos Trabalhadores, discutindo exatamente que tipo de educação, não é, se pensar para a classe trabalhadora, uma educação que não fosse nem uma educação marcada pelo peso e pela presença da Igreja Católica, né, ou seja, uma educação antirreligiosa, uma educação, né, que não teria espaço, né, para os cânones religiosos, mas também era uma educação que não deveria ter espaço para os cânones estatistas, não é? Ou seja, para aqueles cânones, para aquelas ideias defendidas oficialmente pelo Estado, né, pelos Estados europeus, né, em especial num contexto de disputas políticas desses Estados europeus, né, na segunda metade do século XIX, de disputas imperialistas entre esses Estados europeus, né? Uma disputas de formação e de consolidação do ideal de nação, né? De Estados nacionais, aliás, mais do que nação, né? De Estados nacionais. E, nesse sentido, a escola, ao longo do século XIX, a partir da experiência liberal, né? E não apenas da experiência liberal, mas a partir da experiência dessa formação desses Estados nacionais, a escola vai ser um espaço importantíssimo para a construção desse cidadão a partir da lógica da formação desses Estados nacionais, né? Enfim, desse cidadão disciplinado e, no limite, desse cidadão soldado, né? Enfim, desse cidadão que vai lutar e que vai morrer, olha que coisa terrível, né? Que vai morrer pela pátria, que vai morrer pelo Estado e que vai morrer pela nação, né? E é o que se conflagra, é o que fica muito evidente no contexto da Primeira Guerra Mundial, né? Quando, enfim, em grande medida também é em função da Primeira Guerra Mundial que essa experiência pedagógica que a gente vai falar aqui, a colmeia, ela acaba, né? Enfim, a colmeia é uma experiência que vai acabar em função das dificuldades impostas à realidade, ao cotidiano do povo francês, da população francesa, né? Produzida pela Primeira Guerra Mundial. A primeira convocação dos homens em idade adulta, né? Para lutar nas fileiras da Primeira Guerra Mundial, e segundo, pela proibição da possibilidade de reuniões, conferências, né, enfim, de intelectuais e de muitos grupos, e essas reuniões, né, esses círculos de propaganda, essas palestras, essas conferências, era o principal meio de sustento, né, e de captação de recursos para o funcionamento da escola, para o funcionamento da colmeia, né? Então, enfim, a Primeira Guerra Mundial ela vai ser terrível sob todos os aspectos, inclusive sob esse aspecto de colocar um ponto final, de matar, como diria o Sebastião Forret, né? A colmeia, quem mata a colmeia é a Primeira Guerra Mundial, ela não mata só homens e mulheres na França daquele contexto, ela vai matar também uma experiência pedagógica genuinamente
anarquista, genuinamente libertária. E aí, falando desse movimento, né, é um movimento de escolas que começa a ser pensado, começa a ser... a gênese desse movimento, ela começa exatamente nos debates desses trabalhadores no contexto da Associação Internacional dos Trabalhadores, lá a partir dos congressos, a partir do Congresso de Lausanne, né, de 1867. É a partir de 1867 em que, efetivamente, nas teses discutidas pelos delegados participantes do Congresso, né, nas teses políticas discutidas por esses militantes, é que começa um debate efetivamente, né, sobre que tipo de educação se ensejava, né, se desejava para essa classe trabalhadora e para os filhos da classe trabalhadora. Né? O próprio Marx, que vai ter uma atuação aí importante na Associação Internacional dos Trabalhadores, vai apresentar, né, uma espécie de proposta ou de orientações, né, olha isso, né, já a concepção de vanguarda entranhada na participação e na formulação do Marx. Né? Ele vai apresentar orientações, né, para os delegados participantes, os delegados das sessões sindicais participantes dos congressos, em especial do Congresso de Lausanne, em 1867. Mas, ao mesmo tempo, se por um lado você tinha ali os socialistas marxistas, né, que vão ser classificados, vão ser adjetivados pelos anarquistas como os socialistas autoritários, né, que é a concepção de organização política dos marxistas é uma concepção centralizadora e uma concepção autoritária, né, uma concepção de que a organização política da classe trabalhadora precisa necessariamente passar por um partido político, né, de orientação centralista, de orientação centralizada, e essa participação, né, os sindicatos, os conselhos de trabalhadores, né, vinculados a uma concepção de partido político, e essa concepção de partido que vai, de fato, orientar, que vai, de fato, pavimentar o caminho para o que, nas teses do socialismo marxista, vão chamar de ditadura do proletariado, né? Teses que vão ser absolutamente condenadas pelos intelectuais anarquistas, porque vão partir do pressuposto que toda e qualquer organização política da classe trabalhadora tem que partir da própria classe trabalhadora e não do partido. Né? Ou seja, partindo da classe trabalhadora, né? Partindo de organizações federativas, né? De uma organização federalista, de uma organização de mutualidade, né? Uma organização de uma forma de organização política baseada na horizontalidade. E baseada nessa horizontalidade também é que esses militantes anarquistas no campo da educação, né, vão discutir uma proposta de educação para essa classe trabalhadora e para os filhos da classe trabalhadora. Né? E que proposta de educação é essa? Primeiro, uma educação politécnica. Quando a gente fala em politecnia da aprendizagem, né, no léxico marxista, né, no vocabulário marxista, se usa muito a expressão a centralidade do trabalho, a dimensão omnilateral do trabalho. Né? Mas vamos lançar mão desse léxico anarquista, desse vocabulário anarquista, para a gente falar sobre essas experiências. Esses anarquistas, antes mesmo, né, dos teóricos do campo marxista falarem em centralidade do trabalho e omnilateralidade da formação, né, esses anarquistas estão falando sobre instrução integral ou sobre educação integral. Né? A gente pode situar, por exemplo, ali na década de 1870, né, os escritos do Mikhail Bakunin, do anarquista russo, no contexto também, né, dos congressos, das formulações para a Associação Internacional dos Trabalhadores, falando de uma educação integral para esses trabalhadores. Né? Uma educação que forme não para o trabalho, mas pelo trabalho, e uma educação que não se descolhe de uma formação humana, né? De uma formação ampla, de uma formação geral, de uma formação crítica, porque não dá para conceber a educação, né, que não pela ruptura de uma ordem social, que é pela ordem capitalista. Ou seja, né, não se concebe uma educação integral, uma instrução integral plena dentro da ordem do capital. Então, essa é uma questão chave para esses anarquistas. Né? E aí, para esses anarquistas, e vamos dar nome aos bois, a gente está falando de anarquistas como Mikhail Bakunin, a gente está falando de anarquistas, né? Talvez o Bakunin seja o mais conhecido aqui de todos. Acredito que eu esteja aqui falando com alunos, né, da graduação e da pós.
Então, assim, o Mikhail Bakunin certamente é o mais conhecido de todos, mas a gente tem, por exemplo, né, a contribuição de pensadores como Paul Robin, pedagogos como Paul Robin, que anos mais tarde, né, vai elaborar o Manifesto aos Partidários de uma Educação Integral, vai defender exatamente também essa questão, essa concepção de educação integral, né? A gente vai ter também até mesmo ilustres escritores, né, literatos russos, né, conhecidos aí de maneira unânime, né, ou de maneira universal, como grandes obras como Guerra e Paz, como Leon Tolstói, né? O Tolstói que não vai ter uma atuação, digamos, de frente ou mais orgânica com a Associação Internacional dos Trabalhadores, mas vai se mostrar fortemente simpático a teses anarquistas, a teses libertárias no final do século XIX, né? Inclusive vai evidenciar e vai propagandear para o mundo ocidental, né, pouco conhecedor do cotidiano do Império Russo no final do século XIX, né, a experiência da escola Yasnaya Poliana, que era uma escola rural, né, organizada pelo próprio Leon Tolstói a partir desses princípios libertários, né, desses princípios pedagógicos que vão, em grande medida, confluir com essas teses anarquistas, né? Teses no campo político e no campo pedagógico, e essa separação é impossível de se fazer entre o campo político e o campo pedagógico. Talvez também seja muito conhecido, né, a participação e a contribuição do Francisco Ferrer y Guardia, né, na Escola Moderna de Barcelona, né, que se torna, depois do fuzilamento do Francisco Ferrer y Guardia em 1909, se torna a grande experiência a ser replicada, entre aspas, né, a ser a grande experiência inspiradora, né, do movimento das escolas modernas mundo afora, por várias partes da Europa, na América do Sul, nos Estados Unidos, né, você vai ter ali a participação, né, o surgimento ali de esforços para a construção de experiências libertárias similares no início do século XX nos Estados Unidos. No Brasil, né, o Rogério teve a oportunidade de estudar as escolas modernas em São Paulo, eu também tive a oportunidade de estudar as escolas modernas em São Paulo, né, a partir da contribuição dos pedagogos João Penteado e Adelino de Pinho, que eram anarquistas, trabalhadores, militantes, né, e pedagogos, né, responsáveis por experiências educativas, experiências educacionais muito similares às escolas racionais, né, escolas modernas muito similares e muito tributárias ao Ferrer y Guardia. Mas, falando especificamente sobre a colmeia, e aí eu separei aqui o slide 6, né, nesse conjunto aqui de apresentação que eu organizei, que eu sempre organizo para falar sobre a colmeia. A colmeia é uma experiência que surge muito interessante, né? Nesse livro aqui, está inclusive disponibilizado aí em PDF, mas organizado pelos colegas da Biblioteca Terra Livre, né? Pelo colega Rodrigo Rosa, em especial, professor lá no Paraná. Se eu não me engano, acho que ele está na Estadual de Ponta Grossa, enfim, ou na UniOeste, Estadual do Oeste do Paraná. Enfim, o Rodrigo Rosa, que também é um militante anarquista, né? Além de professor, universitário, intelectual, um colega que a gente está sempre dialogando, ele contribui, a Biblioteca Terra Livre contribui para a reedição, né, desse livro aqui, que, pasmem, né, foi publicado originalmente em 1918, perdão, né, 4 anos depois da extinção da colmeia, publicado no Brasil em 1918 por um anarquista brasileiro, né, situado na cidade de Niterói, sempre a cidade de Niterói, né, Antônio Bernardo Canelas, né? Então, quando a gente fala da colmeia, quando a gente fala dessa experiência pedagógica na França, não é uma novidade, né, em termos de publicação, né? A gente, quase 100 anos depois, os colegas da Biblioteca Terra Livre, eles fazem a segunda edição desse livro aqui, que foi publicado em 1918, exatamente no contexto das grandes greves operárias da década de 10, no Brasil da Primeira República, né? A gente não pode esquecer que as grandes greves operárias e a organização, né, a maior parte do movimento operário no Brasil da década de 20, né, da década de 10 e de 20, principalmente na década de 10, né, está fortemente marcado, fortemente influenciado, fortemente ali atravessado pela presença desses militantes anarquistas, né? Enfim, são os ideais anarquistas, é o anarcossindicalismo que vai se transformar numa experiência de sindicalismo revolucionário, né, que vai produzir essas experiências no movimento operário no Brasil
da década de 10. Então, assim, é por isso que esse livro chega no Brasil, né? Por isso que essa experiência, o Antônio Bernardo Canelas, né, que esteve na França e conheceu essa experiência, né, a partir desse relato, a partir desse diário de bordo, digamos assim, né, desse relato de experiências feito pelo Sebastião Forré, faz questão de traduzir do francês para o português e tornar público essa experiência para os próprios trabalhadores naquele contexto lá das greves de 17, que foi uma experiência pedagógica, né? Eu estou usando a expressão experiência pedagógica, porque é uma expressão do próprio Sebastião Forré, né? Que quando ele começa a idealizar a colmeia no final do século XIX, início do XX, ele não quer chamar a colmeia de escola, né? Ele não quer chamar a colmeia de escola de propósito, porque ele está dizendo o seguinte: a concepção de escola, que é que o senso comum na França tem na virada do século XIX para o século XX, é justamente uma concepção de escola marcada ou pelo peso da religião, ou uma escola controlada, né, e arbitrada, né, pelas regras do Estado. Percebe? Então, assim, é muito interessante que o Sebastião Forré, ele fala, né, se a escola religiosa, né, foi a escola de ontem, a escola laica é a escola de hoje, a colmeia é a escola de amanhã. Não é? E falar em escola da manhã significa falar, né? Significa ser, não é? Uma escola que seja capaz de atender meninos e meninas, uma escola que seja capaz, quer dizer, uma instituição, uma experiência, né? Que seja capaz de funcionar a partir de um regime de cooperação entre aqueles que trabalham, entre aqueles que participam da instituição, ou seja, um regime cooperativo, de cooperação, né? Cooperativo que marca a existência dessa instituição, né? E uma instituição que, para o Sebastião Forré, era fundamental que ela tivesse autonomia financeira e autonomia pedagógica, né? E essa autonomia pedagógica seria garantida por uma autonomia financeira. E aí é muito interessante, né? Porque, assim, pelo menos, só para dialogar um pouco, quando a gente está falando de uma experiência pedagógica como essa, a gente está falando de uma experiência, né, que está por fora da alçada do Estado. Ele diz algo muito interessante. A colmeia, ela não é uma escola e, ao mesmo tempo, também ela não é um orfanato. Ela é uma cooperativa. É uma cooperativa pedagógica agrícola. Né? A colmeia ela é organizada numa região próxima a Paris, nos arredores de Paris, a mais ou menos 48 quilômetros de Paris, não é? Uma região chamada Rambouillet, não é? Na França. E é uma área rural. Nessa área rural, não é? Os diferentes trabalhos rurais e diferentes trabalhos manuais seriam ensinados para as crianças que frequentavam, não é? Em regime até mesmo de internato, não é? A colmeia, seriam ensinadas esses ofícios, tanto esses ofícios agrícolas quanto esses ofícios manuais, não necessariamente agrícolas. Né? E esse que é interessante, porque essa autonomia pedagógica que a colmeia tem é uma autonomia pedagógica derivada da autonomia financeira que ela tinha. Por quê? Como é que a colmeia sobrevivia? Né? A colmeia sobrevivia principalmente das conferências que eram dadas. O Sebastião Forré, como uma figura já de renome na propaganda política, né, em algumas regiões da França, né, ele circulava por várias regiões e ele era convidado para falar sobre anarquismo, sobre pedagogia, sobre outras temáticas. E ele, a partir disso, a partir desse trabalho, é que ele decide efetivamente, né, sustentar a escola a partir desse trabalho. E a partir de doações individuais, né, a partir de esforços individuais, de familiares que tinham seus filhos matriculados nessa instituição. Então, aí dos males provocados pela Primeira Guerra Mundial, né? Enfim, a convocação de homens e mulheres, principalmente de homens, para atuar no fronte de batalha, né? A proibição de conferências, reuniões públicas, o que inviabiliza economicamente essa experiência pedagógica, né? Que se propunha a ser autônoma em todos os aspectos, né? Se propunha uma autonomia financeira, né? Dependendo unicamente das contribuições dos responsáveis dos estudantes que poderiam contribuir
de alguma forma, ali com o cotidiano, né, com as despesas da experiência, né, e é do próprio trabalho do Sebastião Forré como conferencista, como publicista das ideias anarquistas, das ideias libertárias. Enfim, por exemplo, no caso do Brasil, nas escolas modernas, né, muitos sindicatos na cidade de São Paulo contribuíam financeiramente para as escolas modernas, o que permitia, viabilizava financeiramente a existência dessas escolas. Eu queria chamar a atenção para vocês, né, sobre essas fotos que eu destaco aqui, né? Enfim, como você tem ali, né, a presença de meninos e meninas, né, a educação cossexual, que é um dos princípios, né, uma das premissas pedagógicas dessa experiência, né? Atividades ao ar livre, né, os chamados estudos do meio, atividades ao ar livre, o piquenique, que era também uma tônica do cotidiano, dessas práticas pedagógicas dessa instituição, né? O trabalho na oficina, né? Se por um lado você tem o trabalho na oficina sendo ensinado para as crianças, sejam meninas ou sejam meninos, né? Você também tem, ao mesmo tempo, né, o momento do trabalho na oficina, mas o momento no estudo em sala de aula. Eu vou compartilhar aqui uma outra imagem, que está, inclusive, presente aqui no texto, né, da Colmeia, reeditado pela Biblioteca Terra Livre, e que mostra claramente, né, os ambientes frequentados pelos alunos, né? Compartilhando aqui a minha janela. Larouche, né? Essa é a edição aqui de 1918, traduzida e editada pelo Antônio Bernardo Canelas, no Rio de Janeiro, né, no Brasil. E aí é muito interessante, vou pular para a página 41, como a gente tem, por exemplo, né, a maneira como essa experiência é retratada nas fotos, né? Aqui, as crianças ali enfileiradas, né, postadas para fotografia, lembrando que a fotografia, obviamente, não era um recurso barato, não era um recurso fácil, né, nesse contexto aí de França do início do século XX, né? Enfim, aqui o espaço da sala de aula das crianças, não sei se está todo mundo vendo bem aqui, né? Você pode ver o momento do dia em que as crianças estão em sala de aula, ou seja, o trabalho na oficina, né? A ideia de educação profissional, de formação pelo trabalho, não é só formar para um ofício, mas é também, né, se coaduna com a ideia de ensino das primeiras letras, de um ensino crítico, né, do ensino da matemática, do ensino de componentes curriculares que estariam não em escolas para os filhos da classe trabalhadora, mas estariam em escolas tradicionais, estariam em instituições tradicionais, via de regra, frequentados pelos filhos da elite, né, da elite da França, da elite parisiense, digamos assim, e a gente está falando de uma escola rural, né, ali nos arredores de Paris, né, enfim, fora já do círculo parisiense, mas a 48 quilômetros de Paris. E é interessante a gente observar, né, como é que nessas experiências, deixa eu tentar passar aqui para uma outra imagem, aqui, né, a questão de mostrar, né, o estudo de ciências, por exemplo, né, a professora, a aluna aqui mostrando para a turma um crânio, né, provavelmente aqui uma aula na sala de estudos, né, sala de estudos e biblioteca, né, esses registros fotográficos feitos pelo Sebastião Forré são muito interessantes, né, a biblioteca aqui ao fundo, enfim, meninos e meninas, né, nas fileiras, né, escolares, né, muito similares ao que você tem numa escola tradicional. Então, enfim, via de regra era isso, né, falar um pouco dessa experiência pedagógica que se encerra, que é longeva, né, ela vai durar aí 14 anos, ela começa em 1903, final de 3, início de 4, e vai até 1917, né, 1918, você tem a publicação desses escritos do Sebastião Forré, né, da Colmeia, e, enfim, ele já mostra em 1914, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a preocupação com a continuidade, né, a preocupação da possibilidade de descontinuidade da escola em função dos efeitos da guerra, né? E, de fato, a escola encerra suas atividades aí por insuficiência econômica, por insuficiência financeira, em 1918, ali já caminhando para o final da Grande Guerra, né? Que foi uma experiência terrível para a Europa, mas em especial para os franceses, né? Os franceses até hoje dizem, embora eles também, enfim, a França tenha sido ocupada na Segunda Guerra Mundial e milhares de mortes na França na Segunda Guerra Mundial, para a memória francesa, né? A experiência
efetivamente de guerra mais traumática foi a Primeira Guerra Mundial. Não por acaso, muitas vezes, o 11 de novembro, o 8 de maio também é celebrado, com o Dia da Libertação, enfim, final da Segunda Guerra Mundial, mas o 11 de novembro, que é o final da Primeira Guerra Mundial, também até hoje, ele é muito celebrado na França, né? É isso, gente. Espero ter contribuído aí. Muito obrigado pelo convite. E é sempre um prazer falar sobre temas como esse, que são temas que eu gosto muito, né? De escrever, pesquisar, de falar, enfim. Então é sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, Léo. Então, o segundo que a gente combinou previamente, agora então vou passar a palavra para o Rogério. Beleza, Rogério? Beleza. Bom, então, mais uma vez, bom dia a todos e todas, né? Agradeço ao Marcelo pelo convite, agradeço a assistência aqui, né? E sublinhar, né, a importância, né, de atividades como essa, né, sobretudo no contexto, né, em que nós vivemos essa semana, né? Eu, Léo e Carlos somos professores do Pedro II, né, na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, me refiro mais especificamente às circunstâncias, né, nefastas, né, que a cidade, né, se viu submetida, né, na última terça-feira e que continuará, né, ainda, né, exposta, né, destacadamente para os seus derivativos, né? Foi anunciado, né, ainda nessa semana o consórcio da paz, né, entre governadores, que, imagino eu, acreditam, né, na violência extrema enquanto política pública, né? E fico me perguntando, como historiador, né, se há algum precedente na história, né? Imagino que não, né? Imagino que o precedente seria bandeirantes em defesa da dignidade indígena, né? Assim, é um contrassenso absurdo, né? Quer dizer, mas que só existe porque, né, ele pode ser transformado em capital eleitoral e político, né? O que torna tudo ainda mais lamentável, grave, né? Então, discutir a importância da dignidade humana e discutir uma educação dedicada à valorização da dignidade humana, né, se torna, né, algo ainda mais necessário e relevante, né? E, então, tenho muita satisfação de estar aqui junto com vocês essa manhã para que pensemos, né, a partir da colmeia, né, a chamada pedagogia racionalista, né, sobre a qual o Léo já, né, muito bem nos falou há alguns momentos, que eu penso deve ser entendida como um patrimônio, né, da classe trabalhadora, né? Então, uma linha de que estamos falando aqui, né, mais do que educação, estamos falando do sonho humano, né? Para uma educação que realmente possa auto-instituir a todos e todas, né? O fato é que a colmeia, né, segundo o seu próprio organizador, né, Sebastião Fourré, né, e que nos deixa aqui a sua experiência pedagógica nesse livro, né, que o Léo também mencionou, reeditado pela Terra Livre, né, a primeira publicação foi do Canelas, né, como o Léo falou, né, o Grupo Terra Livre é um grupo muito envolvido, né, com todo esse itinerário, né, das experiências, das teorias anarquistas, e, portanto, né, se deu o trabalho de publicar, né, esse livro de memórias do Fourré, né, mas, segundo o próprio Fourré, a colmeia seria, diz ele, né, a colmeia não é nem uma escola, nem um internato, nem um orfanato. Ela não é nenhum dos centros escolares previstos pela lei. O legislador a ignora. Então, quer dizer, a colmeia, na verdade, é a comuna de Paris, né, que o Léo mencionou aqui para nós, né, nos fez recordar, né, aquele esforço, né, de recompor, né, a organização da sociedade, né, de forma mais horizontal, de uma maneira que o poder esteja ao alcance de todos e todas, inclusive das crianças. Então, quer dizer, o poder não pode ser um privilégio dos adultos. As crianças precisam ter acesso a ele conforme seus meios, né? Então, numa inspiração proudhoniana, né, de acordo com seus meios e as suas necessidades. Então, só se aprende a democracia pelo exercício da democracia. Então, essa era a tarefa da colmeia. Aliás, uma alusão às abelhas, né, e ao trabalho coletivo das abelhas. E eu diria mais uma inspiração kropotkiana, né? O grande geógrafo russo, né, Pedro Kropotkin, em seu livro O Apoio Mútuo,
né, responde, né, ao responder o darwinismo social, busca, né, na natureza elementos que permitiriam a ele concluir que a nossa natureza é colaborativa, né? As espécies que prosperaram foram aquelas que colaboraram, não aquelas que competiram, né? Então, na linha de Kropotkin, né, quanto mais nos civilizamos, e entenda-se civilização aí, a incorporação, né, de todo o cabedal, né, da cultura do Ocidente, né? Então, quanto mais nos civilizamos, mais nos afastamos dessa nossa natureza colaborativa e passamos a competir, quer dizer, passamos a agir de uma forma que é contrária, né, à nossa própria natureza. Mas e os colaboradores da colmeia, né? Segundo o próprio Sebastião Fourré, né, na página aqui da edição da Terra Livre 62, ele diz: em primeiro lugar, os colaboradores da colmeia não estão obrigados por nenhum voto, não estão presos por nenhum compromisso, são livres e a qualquer instante poderão ir-se embora, se isso for seu desejo ou se esperam ser mais felizes em outra parte. Em segundo lugar, eles não estão submetidos a nenhuma autoridade, não têm que obedecer a nenhum superior. Além disso, são eles mesmos que escolhem, com toda a independência, o seu trabalho e como executá-lo. Em terceiro lugar, sua colaboração é totalmente desinteressada porque não creem no céu. Faz aí uma referência à educação confessional, que àquela altura, né, início do século XX, ainda tinha, não é, muito mais expressão, né, do que tem hoje, né? O Estado ainda estava no processo de chamar para si a responsabilidade sobre a educação pública, né? O que acontece em muitos casos, inclusive no Brasil, diria eu, em alguns exemplos, né, numa tentativa, né, de esvaziar o potencial transformador e revolucionário dessas experiências autônomas no campo da educação, instituídas por trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, o que é a colmeia, quem são os seus colaboradores, quem é o seu diretor, né, o próprio, né, Fourré. Diz ele aqui: se há uma decisão a tomar, sua voz tem o mesmo peso que as outras. Ele exprime o seu parecer e emite a sua opinião da mesma forma que os outros, e o seu parecer não tem nenhum valor especial. A razão lhe é dada caso se estime que ele tem razão. Ela lhe é tirada caso se julgue que ele não a tem. Ele não é superior a ninguém, como também não é inferior a quem quer que seja. É igual a todos. Então, quer dizer, nessa linha, né, de horizontalizar, né, as decisões, né, permitir que o poder esteja ao alcance de todos, assim como, né, se observou na Comuna de Paris, né, por exemplo, né, e nas suas muitas comissões, né, comissão de educação, comissão de saúde, comissão de segurança, né? Então, quanto mais, né, o cidadão, né, no caso da comuna, participava dessas comissões, mais ele tinha autoridade, mais ele tinha oportunidade de interferir. Quanto menos ele participava, né, menos chances de fazer com que, né, esse novo modelo tivesse as suas feições, né, ele também teria. Então, a colmeia era, na verdade, né, uma tentativa de recuperar, né, num espaço, né, infinitamente menor, né, o mesmo espírito revolucionário da comuna, que, por sua vez, né, havia sido debatido, né, longamente na AIT, conforme o Léo também já colocou aqui para a gente muito bem, né? E a pedagogia, né, da colmeia, qual seria? Né? Segundo ainda o Sebastião Fourré, a pedagogia da colmeia, diz ele, os processos pedagógicos e os métodos educativos em uso na colmeia não são novos. Durante séculos, notáveis filósofos, eminentes educadores têm proclamado e estabelecido teoricamente sua excelência. Meus colaboradores e eu não cometemos a tolice de crer e dizer que trazemos um sistema novo e original. O nosso único mérito está em termos tentado aplicar tais métodos e processos. Então, quer dizer, ao que parece, o Fourré tinha a percepção, né, de que as estratégias pedagógicas utilizadas, né, na colmeia, elas não eram novas, e talvez fossem muito similares, né, ao que hoje nós chamamos de escola nova, né, que também está surgindo naquele contexto, né, em seus vários matizes, né, mas então qual seria a diferença? A diferença talvez seja essa, a de estabelecer o mais imediatamente possível
relações interpessoais, relações sociais, ancoradas nos princípios do anarquismo. Quais seriam, então, esses princípios? Né? O anarquismo é muito defendido pelo que ele rejeita, né, que é o capital e o Estado, mas raras vezes ele é apresentado pelo aquilo que ele defende. Né? Então, defende o quê? Comunas de produtores-consumidores autônomos que se relacionem de forma federada e que pratiquem o apoio mútuo. Né? Então, quer dizer, a colmeia, como, né, um espaço, né, devotado à oferta de uma educação profissional, eu deveria, então, estabelecer, né, entre os jovens, principalmente, né, desde a maternidade, a habilidade, né, não só no sentido da operacionalidade, né, de determinadas técnicas, mas, sobretudo, de estabelecer entre si relações que superassem, né, qualquer forma de hierarquia, de tal maneira, né, que, para a expressão da época, cada homem vale um homem, né, hoje nós poderíamos atualizar, cada homem vale um homem, cada mulher vale, né, uma mulher. Mas a minha parte aqui seria tentar começar a fazer essa aproximação entre essas experiências e o que hoje nós chamamos de educação em direitos humanos, né? Entendido aqui como uma educação para a dignidade humana. Então, se nós levarmos isso em conta, nós podemos perceber que essas experiências protagonizadas por trabalhadores e trabalhadoras, muitos deles sem, vamos dizer assim, uma formação técnica docente, né, buscaram, né, antes de tudo, partir do princípio ético da erradicação das diferenças e das desigualdades, né, sem, contudo, né, deixar de valorizar a individualidade de cada um, de cada uma. Né? Então, o grande esforço aqui, né, me parece, é aquele de tentar equilibrar os desejos individuais com as necessidades coletivas. Né? Então, esse esforço de construir uma outra sociedade, né, onde todos têm oportunidade, voz, direitos, sem perder, né, também suas obrigações para com a coletividade, é já em si, né, uma experiência devotada, né, a uma educação em direitos humanos, né, a uma educação para a dignidade humana. Mas em que momentos, mais especificamente, se poderia observar isso? Então, vou tentar aqui dar alguns exemplos, né, da forma mais breve possível, para que o Carlos também possa fazer a sua apresentação. A gente também tem um tempo aqui para debate que é talvez mais significativo. Então, como já disse, no espírito comunitário, né, em si, né, no apoio mútuo, né, a Colmeia, por exemplo, visitava outras escolas, né, fazia pequenas viagens, né, a busca de recursos com sindicatos, né, com organismos de classe, fazendo, então, com que esses organismos politizassem o espaço da escola, ajudassem a politizar o espaço da escola. E, ao mesmo tempo, a escola contribuiria com esses sindicatos, fazendo com que eles lutassem para algo que estivesse além, né, de melhor salário, além de melhores condições de trabalho. Então, quer dizer, fazer o sindicato ultrapassar as lutas mais imediatas. Né? Então, uma tomada de consciência, uma conscientização coletiva. Né? Uma educação pelo trabalho e não para o trabalho, né? Conforme já disse aqui, né? O esforço de estabelecer, né, relações onde seriam levadas adiante, né? Quer dizer, não se pode pensar no futuro dos trabalhadores sem pensar nos trabalhadores do futuro. Né? Então, nesse espírito, que essa politecnia, né, era inspirada pelo conceito de demopedia do Proudhon, né? Quer dizer, se a emancipação da classe é uma responsabilidade da classe trabalhadora, então também a pedagogia que serve a essa emancipação deve ser obra dos próprios trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, a máxima seria: quem não trabalha não come. Né? Mas, poxa, isso parece o oposto, né, da ideia do direito humano, né, que é o direito mais elementar, o direito da alimentação. Né? Mas aqui entenda-se, por essa expressão, a ideia da superação de qualquer forma de parasitismo. Né? Claro que ela não contempla aqueles que estão impedidos de alguma maneira, né? Claro que ela não contempla aqueles que já trabalharam uma vida inteira e agora merecem, né, o seu descanso, né? Aqueles que estejam acometidos de alguma enfermidade, né? Mas, no mais, né, todos devem dar a sua parcela de contribuição
de tal maneira que alcancemos uma sociedade sem pátrio patrão, né, sem amos ou servos, né, e uma educação sem prêmios e castigos, né? Então, relações o mais horizontais quanto possível. Uma igualdade de gênero. Então, por exemplo, a escola tinha suas oficinas. Então, os meninos participavam das oficinas de costura, assim como as meninas participavam das oficinas de carpintaria. Todos participavam de todas as oficinas para que depois pudesse escolher aquela em que eu desejar se especializar, né? Então, a gente tem aqui um esforço, né, na direção daquilo que hoje a gente chama de igualdade de gênero. É preciso observar, né, que a Escola Moderna de São Paulo, que o Léo já fez referência aqui, ela dava início às suas atividades com um hino, que era o hino da Internacional, que era seguido por um hino chamado Hino à Mulher. Então, sinalizando a importância, né, da figura feminina no contexto da emancipação de toda a classe, né? Se as mulheres não se emanciparem, não haverá emancipação da classe, né? Então, outro aspecto importante, a laicidade também, né? Então, essa preocupação com o ensino laico, não é, com a superação de um ensino religioso na perspectiva de que as igrejas são escolhas individuais, mas educação é um direito, né, de todos, né? Ela não é um serviço. A preocupação com a saúde, então haviam cadernos de saúde para o conhecimento do corpo, né, para a precaução em relação às epidemias que eram muito comuns naquela época, né? Muitas vezes esses meninos e meninas, né, levavam adiante esse conhecimento, né, muitas vezes para as suas próprias famílias. Com as artes, né, a arte como algo que nos, né, desenvolve a sensibilidade, né? Então, era uma educação, para usar uma expressão do próprio Sebastião Fauré, né, que fizesse com que não nos tornássemos, né, um cérebro sem mão ou uma mão sem cérebro. Então, aí um outro elemento importante nessa linha da educação em direitos humanos, né, a superação da dicotomia artificial que nós insistimos em fazer entre quem faz e quem pensa, né? Quem nunca ouviu, né, a expressão, né, olha, se você não estudar, vai ser lixeiro, né? Poxa, quem é mais importante para a saúde pública, né? São os médicos, são os enfermeiros, com todo o respeito que eles nos merecem, ou são, né, os garis que recolhem o lixo da cidade, né, impedindo que a cidade se transforme, né, num imenso celeiro de doenças, né? Então, pensar e fazer era, né, um elemento-chave. Então, no caso da escola moderna, né, conforme o Léo também mencionou aqui, havia o jornalzinho Início, né? Então, os meninos e meninas tinham que pensar a matéria, escrever a matéria, mas também tinham que saber operar os tipos, né, usados à época para que conseguissem, então, produzir o jornalzinho. Então, pensar e fazer sempre, né, caminhando juntos, né? Na Escola Oficina de Lisboa, uma escola também alinhada com todo esse pensamento, havia, né, uma organização de estudantes chamada A Solidária, né, nome sugestivo. E a Solidária surge como uma cantina, onde os estudantes deveriam gerenciar todos os seus aspectos, né, o que oferecer, como oferecer. Então, repare aí todo um debate, né, que envolvia, né, a ideia de o que é uma boa alimentação, né, o que fazer com, né, os recursos conseguidos, né, com a oferta, né, desses alimentos da cantina, né, o que fazer caso alguém viesse a subtrair, né, uma parcela desses ganhos. Então, tudo isso era discutido pelos estudantes, demonstrando que democracia não se ensina, ela se pratica, né? E o que era feito com assistência, né, com a participação dos trabalhadores e trabalhadoras da escola oficina, que, segundo relatos desses próprios estudantes, já mais velhos, formados, raramente interferiam, né, nas reuniões, né? Então, tentando valorizar ao máximo, né, a autonomia e o processo de autoinstituição, né, dos seus alunos. Então, uma educação, né, crítica, né, que se observa também, sobretudo, nos questionamentos à Primeira Guerra Mundial, né? Preciso observar que essas experiências elas foram contemporâneas à própria Primeira Guerra Mundial. Aliás, no dizer de muitos, é a Primeira Guerra Mundial que fecha, que mata a colmeia, né? No caso da experiência em tela aqui, né? Então, uma crítica ao sentido da guerra, né? ao papel dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Uma vez transformados em soldados e enfermeiras, né, de guerra, né? As mulheres ainda era vedado
qualquer atividade, né, nas Forças Armadas, que não fosse essa, né, de auxiliar dos corpos de enfermagem. Então, assim, tudo somado, né, o que a gente observa? Né? Que essas experiências, né, e a Colmed destacadamente, demonstram que toda a pedagogia revela a ideologia, né, que a orienta. Né? Nesse sentido, né, trata-se de alterar pedagogia e sociedade para e passo. Inserir as crianças no processo de transformação social conforme seus meios. Né? Então, compreendendo que a criança ela não é um adulto incompleto, né? Ela é um sujeito completo naquele momento da nossa experiência, naquele momento, né, do nosso itinerário, né, como homens e mulheres. Né? E, portanto, né, precisam ser respeitadas, né? Elas pertencem a si, elas não pertencem à sociedade, elas não pertencem à igreja, né, ao partido, ao sindicato, né, aos pais, elas pertencem a si, né, e, portanto, devem contar com o nosso apoio para que possam se auto-instituir. Né? Bom, e, fundamentalmente, né, eram experiências que não confundiam riqueza intelectual com sucesso nos exames. Né? A gente observa, né, hoje, nos modelos tradicionalmente oferecidos, né, para usarmos uma expressão de Maurício Trachtenberg, né, que é um sistema que escolhe os escolhidos. Né? Trachtenberg tinha umas tiradas assim, interessantes, né, dizia ele, nos anos 70, né, que o papel da educação hoje tem sido levar à alienação um número cada vez maior de pessoas. Né? Então, reparem que são constatações, imagino eu, que partem do conhecimento dessas experiências, né? Dessas experiências que, como eu mencionei aqui, né, refletem, né, o sonho humano de uma sociedade, né, justa, igualitária e fraterna. Então, quer dizer, a escola, né, diante de tudo isso, acho que a gente pode concluir aqui, né, era transformada numa barricada, né? Ou seja, num elemento que interpõe a classe trabalhadora à ideologia que quer escravizá-la. Né? Ou, se preferirmos chamar, como muitos chamam hoje, né, e muito corretamente, a escola pode ser transformada num quilombo. Né? Enfim, né, a escola é restituída, vamos dizer assim, aos seus maiores interessados, que são os estudantes. Né? E que deve, portanto, protagonizar, né, o chão da escola e com isso, né, se auto-instituir. Então, eu diria que, né, por isso e por outros elementos que o tempo aqui não permite seguir analisando, né, explorando melhor, acho que é possível dizer que essas escolas, e a Colmed entre elas, anteciparam, né, um debate que hoje nós temos, né, cristalizado, mas muito cristalizado na lógica, conforme o Léo também já falou, do campo liberal. Então, dentro daquilo que hoje nós chamamos de direitos humanos, né, o Carlos vai poder explorar melhor do que eu, né, nós temos a defesa recorrente de uma cultura pela paz, né, para a paz. Claro que todos desejam a paz, né? Claro que nós desejamos a paz, mas parece que esse discurso sequestra um pouco o potencial revolucionário, né, dessas escolas que queriam uma educação para a revolução, né, para a transformação da sociedade, né, porque partiu do princípio ético de erradicar as desigualdades. Né? Então, acho que esse é mais um elemento importante para que nós, trabalhadores e trabalhadoras da educação, conheçamos essas experiências, né, e que possamos, a partir delas, refletir mais sobre a educação que nós temos e a que nós queremos. É isso. Muito obrigado e passo a palavra ao meu querido amigo Carlos. Agradeço ao professor Marcelo Berriel, tanto pela mediação quanto pelo convite aí ao grupo de pesquisa e extensão em educação e direitos humanos no ensino profissional e tecnológico, que é uma linha de pesquisa do Laboratório de Educação e Direitos Humanos do Colégio Pedro II, para, enfim, estarmos aqui nesta mesa hoje. É sempre um prazer poder ouvir mais uma vez ao professor Berriel, assim como é sempre um prazer também poder lê-lo, né, nas contribuições a publicações do Marc Bloch, do Fossier, enfim, aos livros do próprio professor Berriel, como aquele já clássico, Introdução à Pesquisa em História, e quero também manifestar minha alegria por estar aqui com
o professor Rogério Cunha de Castro e com o professor Léo Brito, aí, companheiros do nosso mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do Colégio Pedro II, que é o ProfEPT, que é o mestrado em rede, onde, às vezes, a gente vê muito manacorda para pouco malatesta, e eu, embora não seja um pesquisador do campo anarquista, logo que entrei no programa, identifiquei nos esforços de pesquisa que já vinham sendo realizados pelo professor Rogério Cunha de Castro e pelo professor Léo Brito, uma especificidade muito interessante de propor uma educação profissional e tecnológica de outra forma, né? As reflexões que eles traziam, o professor Rogério Cunha de Castro me parece que até já tem um percurso mais antigo nessa, enfim, preocupação de pesquisa, digamos assim, e o professor Léo Brito também se juntou a ele nessa discussão, e quando eu entrei no programa, os dois já tinham aí um conjunto consistente de publicações e de reflexões. Então, se eu hoje estou aqui, é por generosidade dos dois companheiros que me chamaram, porque a única coisa que eu acrescentei à discussão que os dois já vinham trazendo no árido campo da EPT, e não podemos esquecer que é a sigla para estresse pós-traumático, além de ser também a sigla para educação profissional e tecnológica, é um campo muito dominado, por vezes, pelos marxistas e todos amigos nossos também, mas que muitas vezes possuem ideias que são um pouco distintas das ideias que estamos aqui discutindo nessa manhã. Então, o que eu trouxe para esse debate que eles já vinham fazendo nesse área do campo foi trazer a discussão da educação em direitos humanos, porque eles já vinham trazendo a discussão sobre a pedagogia libertária, não é? Então, ainda mais nós que estamos aí numa semana difícil, como o Rogério colocou, né, aqui no Rio de Janeiro, a gente vê, eu particularmente consigo ver dessa forma, né, a importância de um autor como o Fauré, ou Fauré, como vocês preferirem, no seu conjunto de reflexões. O Rogério colocou. Então, tem lá o anticlericalismo, né? Tem também o antimilitarismo dele, acho que vem em boa hora lembrar desse antimilitarismo, né, nessa semana. Aliás, ele teve a oportunidade de ser julgado antes de ser morto, né? Ou seja, ele não chegou a ser morto, ele teve a oportunidade de ser julgado e de ser inocentado por um tribunal. Ele combateu o antissemitismo, ele combateu a xenofobia. Tudo isso torna esse personagem um personagem muito interessante de ser evocado. Com muita influência de Bakunin, de Robin, de Proudhon, e dessas ideias que o Rogério trouxe para a gente, do mutualismo, da pedagogia, enfim, indutiva, né? Uma pedagogia autodidata, da falta de uma distinção ali de gênero, né, na colmeia, um pacifismo radical contra governos e contra empresários, mas contra, sobretudo, também, naquele momento histórico, o fascismo, né, com uma participação destacada na Guerra Civil Espanhola, que me lembra aquele filme lindo, A Língua das Mariposas, se eu não me engano, que mostra um professor, enfim, um professor espanhol socialista, naquele momento da Guerra Civil Espanhola, e como um dos alunos que adorava esse professor, não vou dar spoiler, vejam a cena final, o que a sociedade é capaz de fazer com as pessoas. E, ao mesmo tempo, você tem outros filmes daquele período histórico, como Pedro Poveda, que foi um grande pensador católico contra a laicidade, inclusive,
mas que hoje é um autor, tem um livro dele, Pedagogia em Tempos de Crise, é um autor que fundamenta o ideário da educação em direitos humanos. E aqui a gente está trazendo uma pimenta para essa educação em direitos humanos, às vezes mais apaziguadora, menos revolucionária, às vezes voltada para uma transformação social muito no nível da caridade, de aprender enfim, a agir dentro dos ditames católicos. A gente está trazendo uma perspectiva que não é apenas, digamos assim, anticapitalista, mas é uma perspectiva de defesa de outras concepções de mundo, né? O LAED hoje, que é o Laboratório de Educação e Direitos Humanos do Colégio Pedro II, se tornou, por força da atuação do professor Rogério Cunha de Castro, quase que um think tank anarquista, né? A chegada do professor Rogério marca uma virada muito importante no LAED. A gente fez o primeiro seminário de Educação e Direitos Humanos no Ensino Profissional e Tecnológico em 23, o segundo em 24, e agora, há uma semana, nós fizemos o terceiro seminário, com uma conferência de abertura pela primeira vez sendo feita pelo professor Rogério, mas ele com o professor Léo Brito realizaram em 2024, junto com o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, um seminário que está todo disponível no canal do LAED no YouTube, está hospedado pelo canal do LAED no YouTube, que foi de um curso de extensão, com 8 encontros, que ali já para quem gosta de podcast, eu gosto muito, por exemplo, de música popular brasileira, de teoria política, às vezes eu ouço podcast sobre MPB, então vou lá ouvir aquele rapaz Clemente Magalhães fazendo entrevista com, sei lá, o Michael Sullivan, 3 horas de entrevista. Ouço com prazer, o mesmo prazer que eu tenho quando eu ouço um dos episódios do curso de extensão que o Rogério e o Leonardo ofereceram em parceria com o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. E quando ocorre o fim desse curso, o Rogério começa a realizar no nosso canal do LAED no YouTube, bimestralmente, a postagem de um bate-papo descontraído sobre teses anarquistas, sobre a contribuição de dissertações de mestrado e tese de doutorado de pesquisadores desse campo anarquista para uma discussão do binômio trabalho e educação. E é nessa chave que a gente vem entendendo, nessa aventura intelectual, o quanto o anarquismo educa em direitos humanos, né? A gente entende essas teses anarquistas como expressão de educação em direitos humanos, né? E o que eu gostaria de conversar com vocês bastante rapidamente hoje basicamente trazer de que forma algumas ideias do Sebastian Faure lá na Larouche, né, na Colmeia, hoje são previstas na norma educacional sobre educação em direitos humanos e sobre educação profissional e tecnológica, né? Então, você pega algumas ideias de Sebastian Faure, que ele já estava trazendo lá no início do século XX, e você vai encontrar na resolução número 1 de 2012 do Conselho Nacional de Educação, sobre educação e direitos humanos, alguns desses princípios sendo defendidos. E também na resolução número 1 de 2021 do Conselho Nacional de Educação sobre educação profissional e tecnológica. Então é muito interessante observar que uma resolução de 2012 e uma resolução de 2021 trazem pontos que já eram defendidos pelo Faure lá na Larouche, no início do século XX, na Colmeia, não é? Então, por exemplo, eu peguei um artigo de uma pesquisadora do campo anarquista, a Luísa Uehara, falando da Larouche, da Colmeia. Ela até na tese de doutorado dela estudou anarquismo no Japão, mas ela tem trabalhos sobre anarquismo na Bolívia, enfim. E ela fez uma síntese de algumas ideias, é um artigo de 2010, antes da resolução do Conselho Nacional de Educação, da EDH e da EPT. E a síntese dela me permite, por exemplo, ir identificando como é que temas são cruzados. Então, eu vou fazer esse pequeno jogo, né, cruzando esses temas. Por exemplo, a dignidade humana é o grande tema que congrega e que pode congregar
o campo da educação e direitos humanos, o campo da educação profissional e tecnológica e o campo anarquista, a defesa intransigente da dignidade humana. Né? A resolução número 1 de 2012 da EDH, e aí daqui para frente eu vou usar a resolução da EDH e a resolução da EPT. Né? Vocês já sabem de que resoluções eu estou falando. A resolução da EDH afirma a dignidade como um princípio central da educação. A resolução da EPT, isso da resolução da EDH está lá no artigo 3º, no inciso 1º. A resolução da EPT diz que é importante valorizar o desenvolvimento humano e a cidadania. Está no inciso 3º do artigo 3º. Quando você pega as ideias de Sebastião Faure, ele está voltado para uma educação integral que prepare a criança para agir por si mesma e para viver livremente. Isso está totalmente condizente com o ideário da dignidade humana, viver por si mesmo. A mesma coisa que o Rogério trouxe, que é importantíssimo, que o Léo também havia trazido, da igualdade e da diversidade. Né? O que o Faure tem lá na Colmeia? Uma coeducação dos sexos, uma recusa de uma hierarquia entre adultos e crianças, uma determinada hierarquia entre adultos e crianças. Você está promovendo igualdade e está promovendo diversidade. Na resolução da EDH, você tem a defesa da igualdade de direitos e do reconhecimento das diferenças. Também no artigo 3º, mas dos incisos 2 e 3. Já na resolução da EPT, no artigo 3º, lá no finalzinho, no inciso 11, no inciso 13, você tem a inclusão do respeito às diversidades socioculturais e identitárias. Então, vocês vejam como as ideias do Faure depois aparecem, não por via da influência do pensamento do Faure, mas né, eu não estou usando, como o nosso parceiro de atividade, Luiz Antônio Cunha, gosta de dizer, Pedro Demo dizia também, a gente não está usando aqui o argumento de autoridade, é a autoridade do argumento. Não é por força de serem ideias do Faure que essas ideias já aparecem nessas resoluções, mas é pela força das ideias. Mas no momento do Faure, ele era um dos que defendia. Imaginem, no momento que você estava tendo que defender escola laica, enquanto havia quem defendia o clericalismo na educação, no momento que você tinha que defender essa frase que o Rogério leu para a gente do Faure, né, que ele diz, aqui não é um educandário, não é um orfanato, não é nem uma escola, era porque atacavam a Colmeia dizendo não é uma escola porque lá tem coeducação dos sexos. É nesse momento, em resposta ao inspetor da educação, que ele diz, não, mas nós não somos uma escola. Quer dizer, eu não quero, se escola é isso, eu não quero ser uma escola, eu quero ser outra coisa. Mas eu estou voltado para a educação. E é aí que a gente chega, por exemplo, no 3º ponto, que é o método positivo dele, que desenvolve as faculdades física, intelectual e moral. Isso está totalmente se coadunando com o que diz a resolução da EDH, no artigo 4º, da formação integral dos sujeitos de direito. E no caso da EPT, a integração entre trabalho, ciência, cultura e tecnologia. Isso que a gente chama no ProfEPT de omnilateralidade. No caso, por exemplo, da interdisciplinaridade, que é hoje um mote, né, da EDH, a inserção transversal da EDH nos currículos. Está lá na resolução, no artigo 6 e 7, e você vai encontrar na EPT a mesma preocupação, currículo interdisciplinar e contextualizado, no artigo 3º. E aí você vai encontrar no Faure a defesa de ausência de salas fechadas, aprendizagem em movimento, nas florestas, nas oficinas. Você vai ter o 5º ponto, pesquisa, que é algo muito caro a gente lá no LAED. A gente aproveita até para saudar lá o Colégio Pedro II, que pela primeira vez está tendo um fluxo contínuo de publicações da sua editora, algo que a gente sempre defendeu que deveria ter, para circular a pesquisa que é feita. Inclusive, o nosso anuário de pesquisa do Colégio Pedro II só coloca lá os resumos de pesquisa de iniciação científica, de educação básica e da graduação. E não aparecem os resumos das dissertações, mas as dissertações de mestrado e as monografias de graduação, de pós-graduação, lato sensu, produzidos pelos alunos de ensino superior do Colégio Pedro II, também são produção de pesquisa. Né? Isso precisa ser reconhecido. E a gente, quando fala em pesquisa, por exemplo, na Colmeia,
O que havia lá na colmeia? A educação como uma experiência viva, uma experiência experimental, né? Articulando arte, ofício e liberdade. E você vai ter na EDH a defesa das práticas em direitos humanos, que é realmente essa busca de uma articulação entre aquilo que alguns filósofos alemães chamam de mundo da vida, né? Esse mundo da experiência. E na EPT você tem a pesquisa como um princípio pedagógico, né? Então, você precisa da pesquisa, né? Tanto na EPT quanto na EDH. E você tem a defesa da pesquisa na escola Colmeia. Assim como a Colmeia tinha lá a figura dos Fustarts, né? Educadores, que não tinham uma autoridade formal, mas eles tinham que ensinar pelo exemplo e pela convivência, e você vai ver essa busca hoje no campo da EDH, né? Uma educação em direitos humanos na formação continuada, a EPT também voltada para a formação continuada crítica dos docentes, né? A democracia, né? A gente acabou de sair de um julgamento por um tribunal civil de militares na nossa história. A gente não tinha antes. A Argentina, 40 anos atrás, já teve o primeiro julgamento de militares em um tribunal civil. Nós fomos ter agora, devido à tentativa de golpe do 8 de janeiro. Falando, por exemplo, de democracia, a colmeia funcionava sem uma determinada hierarquia. Então, as decisões, a convivência eram baseadas na solidariedade, na liberdade, e isso era uma forma de você educar para a democracia. A EDH, por exemplo, é voltada para a democracia como um princípio da educação em direitos humanos. E a própria EPT também pressupõe uma autonomia institucional e o projeto político-pedagógico da educação profissional e tecnológica realizado de forma coletiva, sendo também uma expressão democrática na educação profissional e tecnológica. A última coisa, eu teria ainda 3 pontos, mas eu vou finalizar com a discussão sobre o mundo do trabalho, que eu acho que é algo que também nos congrega a todos. Na colmeia, você tinha uma integração entre produção e educação, trabalho manual e intelectual coexistindo nos ateliês. Isso é muito importante até hoje na nossa discussão da EPT, quando a gente, inclusive, discute a importância de uma EPT que articule o mundo do trabalho e a cultura, por exemplo. E a EDH também é voltada para uma formação para a vida e para a convivência cidadã. E se você está voltado para a vida, você tem que estar lá dentro dos pressupostos constitucionais da educação, que entendem que a educação está ali para formar para a cidadania e para o mundo do trabalho. E notem que não se usa, né, a expressão mercado do trabalho, porque nós não somos mercadoria. Então, a gente não tem que estar sendo preparado para o mercado do trabalho, a gente tem que ser preparado para o mundo do trabalho, por uma questão ontológica, que o trabalho define o nosso ser. Então, uma síntese, para eu encerrar a minha fala, é de que a filosofia educacional do Sebastian Faure, que é uma filosofia educacional voltada para a liberdade, para a autogestão, para a formação integral, para a coeducação e integração entre vida, arte e trabalho, ela antecipou princípios centrais que hoje estão nas diretrizes nacionais de educação e direitos humanos e da educação profissional e tecnológica, dentro da legislação, da norma do Brasil contemporâneo. Então, essa visão emancipatória da educação como prática de liberdade, de convivência e de transformação social dão uma atualidade muito grande para o pensamento do Sebastian Faure, e eu elogio a escolha desse tema para esse encontro, para a gente poder, mais uma vez, estar refletindo sobre educação e direitos humanos na educação profissional e tecnológica, mas, dessa vez, com um novo exemplo, um novo estudo de caso, né? Uma nova discussão que traz para a gente aí a atualidade do pensamento do Sebastian Faure para uma
reflexão sobre a educação e direitos humanos no ensino profissional e tecnológico. Então, era isso. Espero ter conseguido aí, dar conta de apresentar o quadro geral da reflexão e da análise, e agradeço mais uma vez aos demais componentes da mesa e à assistência aqui presente. Agradeço ao Carlos, né? Aproveito agora que estamos no término e agradeço aos três, né, num conjunto, como conjunto. Então, gente, agora vamos partir para a próxima, né, etapa. Vamos ver se eles têm questionamentos, né? Eu, enfim, já agradeci, vou agradecer de novo aqui a presença dos três. E, assim, a princípio, eu vou fazer uma pergunta, né, que eu tenho, né, geral, se não especificamente, mas uma pergunta geral. E aí os três, se quiserem comentar, né? Acredito que o Rogério tenha o que comentar, né? Certamente. O próprio Carlos já lembrou aqui na fala dele o tempo que o Rogério se dedica a esse tema, né? E desde que eu conheci o Rogério, enfim, quando a gente trabalhou junto no Pedro II, antes de eu ingressar na Rural, isso aí, se não me falha a memória, foi em torno de 2007, né? Eu acho que foi 2007 para 2008 que eu fiquei lá, se não me engano, porque em 2009 eu entrei na Rural. Então, em 2007 para 2008 eu estava no Pedro II. E naquele período o Rogério já se interessava pelo tema, né, pedagogia e anarquia, né, e pedagogia libertária, né. Então, isso já tem bastante tempo que o Rogério se dedica a isso aí, ou seja, quase 20 anos que eu conheço ele, né? Sem contar que ele já devia ter esse interesse antes da gente conviver junto lá no Pedro II. Então, assim, a minha questão é a seguinte, né? É um pouco mais geral e saindo da experiência da colmeia, mas pensar esse tema de uma forma mais ampla, de pedagogia e anarquia, é uma sensação que eu tenho, como eu já falei no início, eu sou medievalista, né? As pessoas sabem que eu sou medievalista, e isso é um tema de interesse, aquela coisa que a gente escuta quando tem oportunidade, lê quando dá tempo, né? É um tema de interesse, não é o meu tema ao qual eu me debruço, não é o meu tema de pesquisa. Então, como tema de interesse, eu tenho uma impressão, né, que, assim, nós vemos, talvez né, vou dar aqui dois motivos e vocês dizem se eu estou certo ou não, né? Eu acredito que há pouca coisa sobre isso, não obstante a variedade de possibilidades a explorar. A impressão que eu tenho é que há muitas experiências que podem ser objeto de pesquisa, mas há pouca pesquisa sobre o tema escolas de inspiração anarquista, pedagogia libertária, pedagogia anarquista. É a impressão que eu tenho, quem está vendo de longe, apenas como interesse. E aí o que eu coloco é o seguinte, vocês, se eu estiver correto na minha impressão, né, que esse tema tem muito mais o que dar, muito mais o que ser pesquisado do que efetivamente feito, isso se dá pelo quê? Isso se dá pelo fato de que no nosso costume da nossa academia, nós ainda estamos, por mais que se critique, ainda estamos muito atrelados a uma ideia de educação inspirada pelo liberalismo, isso é uma coisa, né? Ou seja, quando se pensa em educação, pensa em resultados, né? em nota, ou seja, uma coisa muito aliado a uma filosofia, uma base de pensamento que destoa completamente da filosofia anarquista, né? Da filosofia libertária. E quando se critica essa base meritocrática, etc., ela vem pelo viés da tradição marxista, que é muito mais presente entre os intelectuais de esquerda do que a anarquista, né? Então, assim, a impressão que eu tenho é essa. Eu queria saber o que vocês têm a dizer sobre isso. Ou seja, se é realmente, só para recapitular, se é realmente há muito mais coisa a explorar do que é feito, se é um tema subestudado, poderia dar muito mais, e os motivos para isso podem girar em torno da concepção que se tem de pedagogia, de educação, que é muito voltada a uma filosofia liberal, e quando não é voltada à filosofia liberal, ela está tomada por colegas mais voltados ao marxismo do que necessariamente ao anarquismo. Será que eu estou certo na minha impressão? Quem começa aí a responder é o nosso amigo? Posso começar? Posso falar? Você.
Bom, enfim, né, me parece que, bom, acho que um fato é que esse tema, né, e essas experiências, elas não estão presentes nos cursos de pedagogia e licenciatura, né? Eventualmente aparecem, mas muito por conta do interesse pessoal, né, do docente envolvido com aquela disciplina ali naquela universidade, naquele momento. Então, quando a gente fala em aula passeio, por exemplo, se remete ao Frenet, né? E, de fato, né, isso está presente nas propostas do Frenet, mas nós podemos recuar, né, mais no tempo e observar essas mesmas práticas na Escola Moderna de Barcelona, por exemplo, dirigida pelo Francisco Ferrer Guardia, nas suas visitas às fábricas, para que os estudantes pensassem um pouco sobre o contexto fabril, né? E, ao final, chegavam à percepção de que, né, o calor, o mau cheiro eram muito desagradáveis, mas aí eles sobrepõem a necessidade de trabalhar naquele contexto de exploração, né, de aviltante, né? Então, a partir dali se fazia todo um debate sobre, né, o que é a sociedade, o que é a tecnologia, né? Quer dizer, as pessoas ao serviço da tecnologia e não o contrário, né? Então, a gente não está querendo com isso aqui diminuir a importância do Frenet, mas está querendo apontar para o fato de que, né, outros pedagogos e pedagogas também ofereceram, né, um cabedal reflexivo sobre isso, né, e isso amplia, né, isso não diminui. Né? E talvez o próprio Frenet tenha sido influenciado por esse pensamento, dado o seu contato, né, com a CGT, agora, Léo, me ajuda aqui, CGT ou CNT francesa? CGT francesa, né? CNT. CGT. CGT francesa, né? Na França é CGT, na CGT, Espanha é CNT. CNT. Então, pelo próprio contato com a CGT francesa, né? Então, assim, no nosso caso aqui, né, no Brasil de hoje, acho que é muito um desconhecimento mesmo, né? Me permitam, né, os marxistas, né, a crítica, mas, né, fala-se muito em classe trabalhadora, né, mas, né, não se fala muito nas experiências desses trabalhadores, né? Quer dizer, como se a Internacional fosse obra do Marx, por exemplo, né, e não dos trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, acho que é, em parte, né, um desconhecimento, e, em outra parte, eu arriscaria dizer, é um certo, né, às vezes, um grau de honestidade intelectual, né? Porque são patrimônios da classe trabalhadora, né? Mas, como não pertencem a uma determinada tradição, eles não são mencionados, né? Não são lembrados, não são referenciados. Né? Mas tem muito a acrescentar, tem muito a nos auxiliar, né? Como patrimônio da classe. Né? Então, é lamentável, né? Porque é um patrimônio da classe, não nosso, né? Nós, docentes da educação. Né? É um patrimônio daquelas que querem ingressar, né, nesse universo do mundo do trabalho em educação. Né? Eles têm o direito de conhecer e, a partir daí, tirar suas próprias conclusões, né? E aproveitar ou não aquilo que julgarem conveniente, né? Oportuno. Então, é muito triste. No nosso caso, do ProfPT, por exemplo, né, isso o Carlos observou, com muita perspicácia, né, nós temos uma disciplina que é práticas educacionais. Me ajuda aqui. Bases conceituais. Bases conceituais, nós temos a disciplina de bases conceituais. Eu já ofereci essa disciplina 3 vezes, esqueci o nome aqui. Né? Acho que ainda estou meio no contexto aqui do que aconteceu. Então, nós temos a disciplina de bases conceituais, mas não temos a disciplina de teoria. Por quê? Porque já está dada. Né? A teoria é aquela a saber do campo marxista, que é importante, que também é um patrimônio da classe trabalhadora, né? Mas que não é única. Né? Então, quer dizer, quando a gente fala em posturas autoritárias no campo do conhecimento, né, acho que nós temos aqui um caso no próprio ProfPT. Né? Daí vou deixar o espaço aqui para os colegas também comentarem. Olha, perdão, só tirar o eco.
eu queria dizer que eu me sinto contemplado pela resposta do professor Rogério Cunha de Castro, até pelo adiantar da hora, eu já considero as palavras do professor Rogério, acho que eu deixaria de comentários finais. Então, super contemplado. Agradeço aí novamente. Também, a resposta do Rogério me contempla muito, né? Só para mencionar um aspecto, né? Se fala o que eu falei lá no início da minha fala, da minha intervenção, se fala muito da pedagogia histórico-crítica. A pedagogia histórico-crítica é necessária para o campo da esquerda, óbvio, né? Para o nosso campo. A gente está no campo progressista refletindo sobre práticas e experiências pedagógicas alternativas à ordem do capital. Só que as pessoas esquecem que a pedagogia histórico-crítica esqueceu o anarquismo, né? Então, assim, parece que a pedagogia histórico-crítica ela só é tributária apenas de uma tradição no campo socialista, que é a tradição marxista, né? E também o que é mais interessante, Marcelo, você fala, e aí a gente está falando, todos nós aqui no campo da esquerda, né? No campo progressista, no campo dessa pedagogia histórico-crítica, mas fazendo jus, né, às nossas inclinações libertárias. Muitas vezes parece que os colegas do campo da esquerda e do campo da pedagogia histórico-crítica, quando fazem referência, né, e quando estudam a história da educação no Brasil, a história da educação profissional no Brasil, né, fazem muito mais alusão às iniciativas estatais do que às iniciativas da classe trabalhadora. E aí vira uma biografia do Estado que é algo impressionante, assim, reproduz, com sinal trocado, mas reproduz, né, um esforço de se fazer uma análise panorâmica, uma análise ampla, né, e uma reconstituição das iniciativas estatais para a classe trabalhadora, né? E dizendo sempre mais do mesmo, dizendo que as iniciativas estatais da classe trabalhadora não contemplavam a perspectiva de educação profissional, por exemplo, que é a que a gente defende, que é uma educação integral, né, que é uma formação ampla, uma formação omnilateral, uma formação politécnica, que não significa, não é, uma formação polivalente, né? Para a gente tomar cuidado com esses termos, que polivalência é a lógica do trabalhador flexível, né? Do pós-fordismo, do toyotismo. O que a gente defende é uma educação politécnica a partir dessa formação integral. E é óbvio que o Estado não vai se propor a isso, né? O Sebastião Forré, ele faz uma provocação muito interessante quando ele diz o seguinte: será que é possível se fazer uma educação, né, plenamente emancipadora dentro dos limites do Estado, dentro de instituições estatais, por mais à esquerda ou por mais progressista que seja essa pauta pedagógica ou esse plano pedagógico, essas premissas pedagógicas de intelectuais dentro dessas instituições estatais? Essa é a reflexão que é feita, né? E parece que muitas vezes os colegas do campo da pedagogia histórico-crítica não fazem esse debate com o rigor que deveriam fazer. E aí, como o Rogério colocou, às vezes por desconhecimento, falta de rigor metodológico e teórico, né, rigor de pesquisa, e também, muitas vezes, também por negligência, né, deliberado, deixa de lado, né, isso aí parece que é menos importante. É menos científico, falar sobre anarquismo é menos científico para alguns, né? Enfim, parece. Gente, algum de vocês aí, dos alunos, tem algum questionamento, alguma dúvida, uma pergunta, uma curiosidade? Sim? Não? Levanta a mão, ou então abre o microfone para falar. Bom, eu posso fazer um comentário final, então, Marcelo? Pode. Aqui, no encerramento aqui da nossa atividade. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez, né, o convite feito por você, né, para que estivéssemos aqui, né, essa participação do LAED junto à Rural, né, agradecer, né, aos meus amigos aqui, colegas de Copa e de Cruz, né, Carlos Eduardo e Leonardo Brito, e destacadamente a assistência, né, pela sua permanência aqui. Obrigado, eu não tenho nem o que acrescentar, enfim, concordo em gênero, número e grau, né? Agradeço, acho que foi uma experiência enriquecedora, apesar do contratempo, né? E num tema que responde por si, né? Sobre o que é educação, o que é educação da classe trabalhadora, direitos humanos.
Enfim, agradeço a paciência de vocês, a paciência dos alunos, né, de continuarem. Muitos que estão aqui ainda, inclusive, né, a maioria ainda está aqui, e eu agradeço muito o interesse de vocês. Já assinaram a lista e continuam aqui, tá? Valeu. Obrigado, gente. Um abraço. Bom, obrigado a todos e todas. Valeu. Grande abraço, gente. Obrigado aí pelo convite. Foi muito bom. Até a próxima. Valeu. Tchau.